Fala rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui para vocês no canal. Dessa vez vou dar algumas dicas, fazer uma comparação entre patins quad e patins inline. Tem vários aspectos que a gente pode comparar entre um e outro. É uma dúvida muito comum entre as pessoas que querem começar a patinar, principalmente, né? Qual que é mais fácil de aprender, o quad ou o inline? Muita gente chama de roller e esse de patins, né? Vale dizer que ambos são patins. Esse seria o patins quad, por estar numa base quadrada aqui, e esse é o patins inline. Muita gente chama também de patins tradicional, embora o patins inline tenha sido inventado primeiro, o quad ele popularizou um pouco antes do inline, então acabou se tornando o patins tradicional, e esse o patins inline, ou o roller, que se popularizou com o nome roller por causa da marca Rollerblade. Mas vamos lá falar de fato no que interessa, que é a prática. O quad, você fica em cima de uma plataforma quadrada, por isso que as pessoas têm a primeira impressão de que é mais fácil aprender com o quad. O lance de aprender qual que é mais fácil depende muito de pessoa para pessoa. Tem gente que vai ter mais facilidade com o inline, tem gente que vai ter mais facilidade com o quad. Mas assim, eu vou dar a minha opinião, o meu feedback de instrutor de patinação, de quem já dá aula de patins aí há mais de 10 anos, o que eu tenho percebido, o que eu tenho visto em todos esses anos. O quad, você tem o centro de gravidade reduzido. Quando você está em cima do patins, as rodas elas ficam mais embaixo do seu corpo, ou seja, o teu calcanhar vem um pouco para trás e a ponta do pé vai um pouco para frente. Com isso, o seu eixo central ele escapa para frente ou para trás com uma certa facilidade. E o fato de ele ser uma base quadrada, na parte lateral, aí sim você tem uma sustentação maior nesse eixo lateral, né? No eixo assim você acaba tendo um pouquinho mais de estabilidade. Como patinador iniciante, na maioria das vezes ele não tem aquele controle da postura, esse lance do centro de gravidade reduzido faz com que seja comum aqueles tombos de cair sentado, de bater o cóccix. Então, no quad, inicialmente, o risco acaba sendo um pouco maior. Veja que aqui, no inline, o seu centro de gravidade é maior. Basta a gente fazer um comparativo assim, que você percebe que a roda do calcanhar, a roda de trás, ela vem mais do que o calcanhar e a roda da frente ela passa o bico. Ou seja, o tombo para trás, ele é menos comum. Só que assim, né, pessoa que está começando, se ela não tem muita coordenação, acaba tendo risco sim de cair para trás, de cair para o lado, de cair de qualquer jeito. Se você está começando e ainda não tem uma orientação, alguém para te ajudar, a chance de queda ela existe de fato, né? Então, é um risco que a gente sempre acaba correndo e por isso que a gente recomenda, todo mundo recomenda, e você que está começando, usar equipamento de proteção. É muito comum você ver atletas que já sabem patinar não fazerem uso do equipamento de proteção. Quando eu patino, eu não uso o equipamento de proteção completo. Quando eu vou fazer um treino de street um pouco mais forte, eu uso joelheira, caneleira, que a gente bate bastante no corrimão. Mas é muito comum você ver as pessoas não usarem equipamento de proteção porque elas já têm confiança, têm equilíbrio, estabilidade. E normalmente as pessoas que têm uma bagagem grande no patins, elas já desenvolveram bastante reflexo, inclusive para queda. Então elas conseguem se escapar de alguma possível queda, ela tem técnica de rolar, de se esquivar, enfim, é uma outra discussão essa parte da proteção, né? Da parte de conforto, são parecidos. Em geral, os inline, assim, eles são mais acolchoados, devido ao formato, à estrutura, né? O quad, normalmente, ele não tem uma bota interna, ele em si já é a bota. E aí ele se torna confortável porque ele já tem exatamente o formato do seu pé, ele já é todo em tecido, então ele acaba sendo bastante confortável também para patinar, né? Performance, velocidade. Na maioria dos casos, o inline ele é mais veloz por dois motivos principais. O diâmetro das rodas normalmente é maior, aqui é um padrão médio de 80 milímetros e aqui a gente está com um padrão também médio, vamos dizer assim, que é de 54 milímetros nesse quad. Então, o diâmetro maior do inline faz com que ele tenha maior fluidez, a remada
ela desliza mais, ela flui muito mais. Um outro detalhe que ajuda bastante, no inline, o perfil da roda é bem mais estreito e bicudo. Às vezes é um pouquinho arredondado, às vezes um pouco mais bicudo. Com isso, é menos atrito. Então, além do diâmetro maior, é menos atrito, menos contato com o chão, então a fluidez vai ser muito maior. Para quem patina longas distâncias, o inline acaba sendo uma melhor opção, porque você vai ter mais fluidez, vai alcançar uma velocidade final maior e com isso você tem um pouco mais de aproveitamento, né, do seu esforço, da sua velocidade. Nesse caso, então, o quad acaba sendo recomendado mais para quem quer patinar em um lugar mais... uma quadra ou uma distância mais curta. Pode ser patinado pode patinar com ele em asfalto, sim, pode patinar com ele em ciclovia, onde você quiser. Mas numa distância mais longa, você vai precisar de fazer um pouco mais de esforço, vai precisar de um pouco mais de dedicação ali, né, na patinada, pelo fato desse rendimento. Você tem rodas de patins quad de excelente qualidade, com um diâmetro maior do que o 54. Você colocando um bom rolamento, ele fica assim um patins muito veloz, um patins com boa fluidez. Ele é possível sim patinar no asfalto, né? Não tem uma restrição. É mais a nível de aproveitamento mesmo, na minha opinião, o inline acaba fluindo muito mais. Para fazer um urban, por exemplo, o inline acaba sendo muito mais apropriado. Você vai enfrentar chão com pedra portuguesa, paver, calçada irregular, o inline acaba fluindo mais nesse chão com imperfeição, né? O quad, o fato da roda ser mais larga e com diâmetro menor, ele sente muito mais esse atrito, ele sente muito mais a imperfeição, a irregularidade, rachadura, tampa de bueiro. Então o inline ele vai ter muito mais fluidez nesse sentido, né? Vale muito mais a pena também nesse aspecto aí. O inline também tem muito mais firmeza no tornozelo. O fato de ele ter o cuff, essa estrutura que segura aqui para cima do tornozelo, né? Boa parte da canela, trava aqui na canela, é muito mais seguro, muito mais firme do que o quad, que tem esse lance de tecido, acaba sendo um pouco mais maleável. Não é um patins feito para você fazer manobra de tanto impacto, por exemplo. A gente vê muita gente na pista fazendo manobras, inclusive em corrimão. Tem patins quad que tem o H-block aqui no meio. Ele se chama H-block porque ele forma um H aqui com a base, né? Com o formato da base. Um H-block em nylon, onde você ganha o encaixe no corrimão para fazer com o quad. Mas com o quad você tem esse lance, essa questão do tornozelo. Então fica muito mais exigente a perfeição da aterrissagem, principalmente na manobra, porque quando você cai, se você cai com o peso do corpo torto, você pode virar o tornozelo. Nesse ponto é onde o patins inline ele acaba tendo uma vantagem também nesse sentido, né? Aqui eu peguei um também de 3 rodas. O de 3 rodas para o 4, a gente já tem um vídeo um pouco aí explicando, dando alguma noção sobre isso no canal. Não vai mudar muito dessas informações que eu passei do de 4 rodas aqui, do inline, para o quad, com exceção da velocidade. Vai ser um patins mais veloz porque o diâmetro da roda é ainda maior e você fica um pouco mais alto do chão. O centro de gravidade ele também é largo, né? Também é bem maior do que o do quad, ó, roda bem para trás do calcanhar, roda bem para frente aqui do calcanhar. Então com isso você tem um pouco mais de sustentação nesse eixo, né, de frente. Resumindo então, para fechar, a minha opinião de patinador. Você quer ciclovia, passeio, longas distâncias? O inline você vai aproveitar mais, ele é um pouco mais versátil, né? Você tem essa questão da velocidade, você tem essa questão da agilidade, a questão de enfrentar melhor o chão irregular, de calçadas, né, pedra portuguesa, etc e tal. Se você quer um patins, você tem aquele lance da nostalgia, quando eu era mais nova, quando eu era mais novo eu usava bastante o quad. Vou patinar apenas aqui no meu condomínio, no entorno aqui da minha casa, no meu bairro, quadra. O quad ele pode ser sim uma alternativa legal, as crianças adoram, né? Principalmente esses temáticos assim, rosa, às vezes aparecem uns modelos tipo Soul Luna, enfim, a criançada gosta bastante dos modelos quads por essa questão. Aqui também vale mostrar, a gente tem um modelo com salto alto, aqui já um modelo de cano baixo, igual a um tênis, exatamente igual a um tênis. Então dentro do quad você tem algumas variedades, né? Um outro aspecto importante, o quad, o freio é na frente, que você usa o freio também para acelerar o patins, você crava o freio e dá o impulso para frente. No patins inline, o freio é no calcanhar, nos modelos mais iniciantes.
mas as técnicas de perna, como freio em cunha, freio em T, vários tipos de freio, são mais eficientes que o freio do calcanhar, né? No quad você também consegue aplicar essas técnicas de freio em cunha, freio em T também, você consegue numa boa com o quad também, além do freio da frente, né? E aí basicamente isso. Pense bem no que você espera do patins, onde você pretende patinar, o seu estilo de patinação, se você já patina no caso, né? E se você vai começar, pense bem nisso antes de fazer a sua escolha. E claro, você pode fazer contato aqui com a gente na Go Roller, pode chamar a gente aqui no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, onde você quiser, a gente vai estar sempre à disposição aí para te orientar, para te ajudar a tirar todas as suas dúvidas aí com relação ao patins. Beleza? Então até o próximo aí, galera. Até mais.